nós vamos falar de paz. Hoje nós vamos falar de cultura da paz. Hoje nós vamos falar de uma coisa maior até que a cultura da paz, que é a educação para a paz. Você só vai ter paz interior nos seus vizinhos, no seu estado, no seu planeta, no seu país, se você for educado. Você, cidadão comum, foi educado, eu, né, todos nós fomos educados para contemplar a paz. E eu e Vanessa, por intermédio da Vanessa, nós chegamos ao Fernando Guilhom. Eu vou dar o currículo dele, um breve currículo. E ele é o nosso convidado hoje para falar tudo o que ele puder falar sobre a paz e as mediações para chegar à paz. Bom, começando então, tudo bom, Vanessa? Boa tarde, tudo jóia com você? Tudo jóia, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com você no Bani, Cidadania Sustentável. Bacana, nós estamos aí no programa Cidadania Sustentável aqui no meu canal, José Roberto Abramo. E tudo bom com você, Fernando? Você é o nosso convidado aí para falar da Tudo bem, paz. tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você, Zé Roberto, Vanessa, tratar de um tema tão importante e que a gente precisa desenvolver muito, né? Todos nós, como sociedade, precisamos entender um pouco mais de cultura da paz, de educação para a paz, para a gente ter assim, uma grande oportunidade de melhoria nessa área aí, né? Muito ampla. Então, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir muito e estamos aqui para debater isso e trazer informações para a gente poder fazer essa evolução. Bacana. Pois é, gente. Então, olha só. A paz começa em nós, né? Vocês vão ver, vocês que estão assistindo esse vídeo foi gravado, vocês viram a nossa capa. A nossa capa trouxe ali uma bandeira da paz, que é de um grupo de estudiosos aí. Ela não é uma bandeira internacional, mas é uma bandeira muito bem bolada. Você vai ver, você está vendo aí na capa do nosso vídeo. Ficou muito bonito, foi uma ideia de aproveitamento aqui da Vanessa. A capa quem faz é a Vanessa, né? O convidado também é da Vanessa, só fica aqui falando, né, Vanessa? Então, eu vou pedir licença, então, à Vanessa, antes de passar a palavra para a Vanessa e depois para o Fernando, eu vou ler aqui um preâmbulo que eu fiz da nossa introdução. Bom, então, nós estamos dentro da ideia da cultura da paz, nós estamos falando de educação para a paz, tá? E o nosso tema vai ser o sistema social e conflitos que existem por motivos variados. A justiça de paz, né? Como é que a gente tem a justiça e como que chegamos a ela. A política de acolhimento e educação para os desafios globais de sustentabilidade. Chamado, então, convidado aqui, professor e mestre Fernando Guilhom de Castro. Ele possui graduação de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui na nossa cidade, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no nosso estado, e atualmente professor efetivo da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando principalmente nos seguintes temas: mediação, mediação comunitária, interdisciplinar e empresas júniores. Bom, então, a minha introdução aqui é o seguinte: a cultura da paz é mais do que um conceito. É um compromisso transformador que busca criar um mundo onde a coexistência pacífica, a compreensão mútua e a resolução não violenta dos conflitos são pilares fundamentais da sociedade. Surgindo como uma resposta aos desafios enfrentados por comunidades e nações, a cultura da paz é uma expressão do desejo universal de construir um futuro mais justo e equitativo. A educação para a paz é o princípio para nós chegarmos até a formalização dessa cultura. Os seres humanos não conseguem viver isoladamente. No decorrer de nossas vidas, nós vamos desenvolvendo uma série de habilidades para nos relacionar com o mundo que nos cerca. Isso é natural do ser humano. É um aprendizado. A relação entre as pessoas, entre os grupos sociais e as próprias pessoas, formam toda a sociedade. Esse imenso agrupamento, essa união de tribos de pensamentos, sentimentos e culturas diferentes formam a sociedade humana. Nas relações sociais, desenvolvem-se por diversos motivos, situações de solidariedade e de conflito. Os conflitos estão presentes nas relações entre pessoas, seja porque elas são diferentes, seja porque elas têm objetivos e interesses diferentes, inclusive interesses políticos, que por uma questão de tempo, até de aprofundamento, nós não vamos entrar. Mas política é algo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Nós não precisamos de eleger assim, geopolíticas internacionais para entender o contexto em que nós
Estamos falando de desafios e conflitos. Há diversos tipos de sociedade, é óbvio, cada qual com suas características, dependendo principalmente dos aspectos culturais de cada um, lá do seu nascedor e de suas formações. A cultura da paz é baseada na promoção de valores como justiça, tolerância, igualdade, respeito aos direitos humanos. Para estabelecer uma cultura da paz por conseguinte, aquilo que educa para chegar até ela, é possível fazê-lo sensibilizando para a possibilidade de evitar a violência, quer dizer, isso depende da educação, inclusive da educação nata, aquela educação que você recebeu dos seus pais e que você vai passar para os seus pares e para os seus filhos. E até para as outras pessoas, porque na conversa você consegue mostrar para as pessoas que atitudes boas são atitudes mais educadas, que preservam a tolerância. Em segundo lugar, respeitar a vida de todos os seres viventes, rejeitar a violência entre quaisquer grupos, ser generoso e, principalmente, ouvir para compreender. Mas, além disso, preservar o planeta, considerando todas as sociedades e a biodiversidade, redescobrir a solidariedade, estar sempre bem disposto, resolver conflitos por meio do diálogo e da compreensão empática, se possível, intermediar conflitos visando sua solução, que é principalmente a educação para a paz que o professor mestre Guilhom faz, reconhecer o racismo, entender que pessoas de cor ou pretas são as mais afetadas, entender que existem etnias marginalizadas e também classes e periferias, trabalhar em prol da integração de áreas degradadas, acolher estrangeiros e refugiados com os mesmos direitos para os nossos nacionais. Bom, então a preleção inicial que eu queria fazer é isso aí. Ato contínuo é uma coisa didática, né? Eu falei de maneira didática, falei muito um pouco também da minha cabeça, né? Da forma como eu tenho observando as coisas. E eu queria falar uma coisinha antes de passar a palavra para a Vanessa. A Vanessa falou que a minha educação talvez tenha sido uma boa educação, e eu disse que não foi, não. Mas, sem entrar em detalhes, eu tive acesso a duas grandes bibliotecas quando jovem. Depois eu tive acesso a uma terceira biblioteca quando jovem, e depois eu tive acesso a uma quarta biblioteca imensa quando jovem. Uma delas era da minha escola. Outra delas era de um padre que gostava, que via que eu gostava de ler e abriu a biblioteca particular dele para eu ler. E tinha títulos impressionantes, e ele tinha lido todos e sabia me explicar aquilo que eu não entendia. Eu vivia em diálogo com ele. Depois, a Biblioteca Municipal aqui de Juiz de Fora era uma grande biblioteca. E depois, a Biblioteca da Universidade Federal. Eu vim militando dessas aí. Aí, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu comecei a montar a minha biblioteca. Já comprei, doei livros, já comprei mais, já doei mais, já comprei mais, já doei mais. Então, eu acho que importante para a educação, principalmente a educação para a paz, é ler. Ler opiniões contrárias às suas, ler opiniões que acrescentem algo a você, coisas que te desafiem. A gente não pode estar vendo sempre coisas que concordem com o nosso ponto de vista, porque isso é uma situação de conforto, né? É de confirmação do seu ponto de vista. Você tem que ser desafiado do seu ponto de vista, né? Ver um vídeo em que você detesta tudo que o cara está falando, para você saber o que que as outras pessoas que pensam diferente pensam. E ter argumento para intermediar, em vez de ficar com ódio e sair soltando bomba, né? Que é coisa que nós nem temos aqui. Tá certo? Bom, eu vou passar a palavra então para a Vanessa. Fica à vontade, Vanessa. Bom, primeiramente, muito obrigada, José Roberto. Esse é o nosso último programa, né, do ano de 2024. Vamos trazer aí esse tema super desafiador, né, de falar num momento que nós vivemos, né, de tantas mudanças geopolíticas e, enfim, né, nos diversos conflitos que é o viver, né, tanto dentro é, do nosso ambiente como fora dele, enfim, né, por conta do que passa, né, por essa coisa da compreensão do que é diversidade, do que é diferentes pontos de vista, né, de como eu vou interagir com isso. E, enfim, é também um prazer receber aqui o
professor Fernando Guilhom, que eu tenho admiração por ele, a gente já se encontrou em vários eventos aí, estamos sempre em diálogo, e o tema dele é muito importante para esse assunto que a gente vai tratar hoje, né, que vem comungar também com uma perspectiva da sustentabilidade, que é a maneira como nós relacionamos com os outros, né, e com as coisas, né, e como isso faz diferença para uma qualidade ambiental, né, não, não só do externo, né, ao nosso ambiente, mas do interno também. E isso tudo é uma ciência, né? E parte disso aí que você falou, José Roberto, de ampliar conhecimentos, né? Acredito que cada vez mais, quanto maior o repertório cultural, é mais fácil a gente conseguir trabalhar com as diferenças, É, né? Você entender a cultura do outro, é, não precisa compartilhar de tudo, mas também saber se colocar, né? Então, a gente ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção para tomar decisões, né? E principalmente é indispensável a gente pensar que tudo que a gente faça através, né, do nosso trabalho é que a gente comungue para um bem comum, né? Que a gente está levando ações que vai comungar para um bem comum, né? E começando da nossa própria vida, é. né? Se a gente trabalha esse equilíbrio dentro, né, da nossa vida, é mais fácil refletir isso para o mundo, né? Eu tenho esse pensamento. E o quanto que a gente tem que transmitir, né, isso aí, transmitir e também proporcionar às pessoas a viverem em situações que elas consigam entender o que é viver com paz e o que não é viver com paz, né? E que bom seria se esse ambiente, né, da paz fosse refletido no trabalho, fosse refletido na vida das pessoas, nas tomadas de decisões do poder público, né? E que isso viesse com a ajuda, né, das divinas tecnologias que nós estamos tendo acesso aí, né, para melhorar a nossa vida, mas sabemos que por trás desse melhorar a vida tem que vir um comportamento humano mais ético, né, mais instruído para realmente aplicar virtudes no que é colocado para a sociedade, né? E principalmente, eu acredito muito em levar essa visão de que a gente pode construir novas formas de se socializar, porque às vezes a gente fica muito preso na história, no que é posto para a gente. Eu cheguei aqui, era assim, eu não vou mudar nada, É. né? Isso é uma visão errada, porque se a gente quer deixar um legado, se a gente quer deixar um rastro nesse mundo, a gente tem que fazer parte de alguma transformação, Concordo. né? Então, que comece pelos detalhes, como, né, esse que a gente pode ter acesso a conhecimentos que vai promover a paz onde a gente estiver, né? E evitar, não é que os conflitos não sejam bons, né? Porque o conflito, ele dependendo da forma como ele é conduzido, ele gera uma evolução, E né? solução, né? Ele busca a Depende solução. a solução e uma evolução, Isso, né? é. Ô, Vanessa, Agora, você me dá seria só um minutinho? Você falou que nós estamos vivendo num momento complicado. Nós já vivemos, o pior momento que nós vivemos aqui foi a Guerra dos Mundos. Você saca isso? A Guerra dos Mundos foi uma guerra dos transmissão, Guerra dos Mundos, uma transmissão, eu acho que de 1932, feita pelo rádio por George Orwell, aquele que escreveu A Revolução dos Bichos, 1984, dizendo que o mundo estava sendo invadido
por marcianos. E a população acreditou e gerou um pânico danado. E depois desmentiu aquilo e tal. Você vê o poder da comunicação. Então você vê assim, se a comunicação, você está falando que nós temos que viver, sugerir, né? Você deu a ideia de que nós podemos trabalhar com a ideia de que podemos viver em paz. Você vê o poder da comunicação. Se a comunicação quiser sugerir a paz, até por sugestão nós acataríamos, né? Mas ela não sugere. Mas continua aí, bacana isso que você estava falando. Diz aí. Talvez por uma influência do que da mais Ibope, né? Pois é, exatamente, é uma guerra de poder, né? Mas é É, como você falou, tem que ter conflito, né? sim. Só que ele tem que ser bem conduzido, senão É. ele leva à destruição, a, Aham. né, ao esgotamento. Então, assim, o professor Fernando vai falar das experiências dele aí nesse sentido, né? Porque a gente traz esse tema aí da educação para a paz, que é uma das vertentes de melhorar a qualidade ambiental, né? Recentemente eu participei de um evento da área de biologia, eles estavam levando o tema educação ambiental para dentro do evento, e o que eu identifiquei o tempo todo era mediação de conflito, de, né, de diversas partes para melhorar o ambiente comum, né, de diversos assuntos, né, que era pura mediação, né? Então, como é que uma área conversa com a outra, né? A importância de você ser transversal naquilo que você está trabalhando, né? E não pensar somente no seu quadrado. Aqui eu me limito a isso que eu sei, né? Não, é o poder do diálogo com outros conhecimentos, com outras pessoas, né? Para poder chegar num ponto mais favorável possível, né? Então, são coisas que a gente só consegue compreender quando a gente sai da nossa zona de conforto. E é isso aí, a gente está aqui para isso, para dialogar com o professor Fernando sobre esse assunto, que não é especialidade minha e nem do José Roberto, né, falar, mas a gente quer ouvir mais e a gente quer também compartilhar experiências junto aí com as práticas que o professor vem fazendo com os trabalhos de comunidade, né, de moradias, de bairros, enfim, e em outras dimensões aí que é o dia a dia dele resolver, né, tudo aquilo que está incomodando as partes. Então, Fernando, fique à vontade, traga para nós aí o que o direito pode ajudar a despertar nesse sentido aí para a sociedade viver melhor, tomar melhores decisões e, e fazer um merecimento pela paz aí. Obrigada. Fica à vontade. Obrigado, obrigado, Vanessa, Roberto, né? Mais uma vez um prazer estar aqui. Vocês trouxeram tantos temas importantes, né? Estava ouvindo aqui, estava muito satisfeito, inclusive. Se vocês quiserem continuar, pode ficar à vontade. Tava muito bom, estava aprendendo muito. Mas eu vou começar pela última fala. Depois, né, por favor, me interrompam aí, porque vocês trouxeram tantos temas que, não sei, eu anotei aqui uns 30 talvez, né, que dá para começar por vários caminhos. Mas vou começar pelo último. É, assim, o que o direito pode trazer, né? E a educação para a paz, a mediação de conflitos, essa vertente de negociação, ela trabalha muito mais do que o direito. Eu até brinco muito que a mediação caiu no colo errado, porque o direito, ele, vamos dizer assim, ele não, talvez não represente a maior parte da fundamentação desse assunto. Então, a gente tem muito de comunicação, muito de psicologia, matemática e também temos de direito. Então, é um conjunto, né, como vocês citaram aí, dessa questão transdisciplinar, o transversal, interdisciplinar. O mundo, ele, né, não é aquela que eu brinco nas aulas
universidade, geralmente, né? Não é aquele castelinho de cristal que a faculdade vai te ensinar, não. A coisa que a realidade é muito mais complexa. Você tem que entender de diversos assuntos para poder ter respostas adequadas. E eu acho que isso, né, os alunos me perguntam muito, né, várias coisas, não só na universidade, que eu dou curso no Brasil inteiro e tal, é, por que que eu atuo nessa área? Eu acho que um ponto que mais me atrai são as respostas consistentes. Consistentes em todos os sentidos. Elas são respostas profundas, são respostas de longo prazo, são respostas que satisfazem a todos os envolvidos. Quer dizer, ela tem características que elas se diferenciam, às vezes, de simplesmente terminar uma negociação. Ah, terminou um processo aqui, mas agravou a situação entre as partes, piorou muito para uma parte. Não, isso não é uma situação consistente de longo prazo. Não é à toa que, só para pegar um assunto do direito, não é à toa que menos da metade das decisões que não cabe mais recurso no Brasil são cumpridas. Menos da metade, quer dizer, isso não é uma resposta consistente. O mundo jurídico por si só não é consistente. Ontem estava preparando aqui um material e li um discurso de um ministro antigo já, nem faz parte mais do Supremo, mas discurso de posse dele. Menos de 10%, em torno de 10% da população brasileira aciona a justiça para resolver conflitos. Em torno de 10%. Quer dizer, 90%, vamos analisar corretamente, né? 90% não utilizam. Então, quer dizer, olha bem, isso é um ministro, né? Já aposentado do STF, falando que tem acesso a todas as informações. Então, assim, nós estamos numa área que trabalha muito psicologia, muito a comunicação, e um pouco de direito, mas um direito muito diferente do tradicional, muito diferente. Vou explicar por quê, e eu acho que essa ligação é interessante. Existem três maneiras de resolver conflito: pelo poder, pela força, né? Que acontece tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Isso não falta exemplo, não falta exemplos, né? Não vou entusiasmar. Então, pelo poder, pela força. Quem é mais forte obriga o mais fraco a cumprir aquilo que ele acha que é o correto, né? A outra forma, né, vamos dizer, seria uma evolução, é a forma do direito, dizer quem está certo, quem está errado numa determinada circunstância. Então você tem um conflito, falando, peraí, você está certo, você está errado, então quem está certo está com a razão, portanto, vamos recuperar essa violência, ou esse descompasso aí. A outra forma, que é que nós vamos tratar aqui mais profundamente, é a forma de resolver conflito pelos interesses, que é o nome consagrado, mas eu prefiro resolver pelas necessidades. É a mesma coisa, interesse ou necessidade. O termo interesse em português ele não cai muito bem, né? E eu prefiro necessidade. Então, são as necessidades humanas e institucionais que realmente resolvem as questões. Tanto no plano internacional, não é à toa que mediação internacional né? A diplomacia lida com o quê? Com mediação internacional. É. E também no plano interno, das relações comunitárias, relações familiares, relações de vizinhança, relações escolares, relações é, entre os profissionais que trabalham 10, 20, 30 anos. Então, assim, quando a gente fala de relação duradoura, nós estamos tratando e focando no que o mundo inteiro já chegou à conclusão. É melhor resolver pelas necessidades. Por quê? E aí eu faço uma pausa para vocês reperguntarem aí e trazer outros temas, né? Porque já se chegou à conclusão que é o menos custoso, que é o que dá mais resultado, que abala menos a saúde mental. Ou seja, o que a gente chama de os custos de transação são muito mais favoráveis. É o único que é ganha-ganha. É o único que é capaz, eu acho que a Vanessa falou isso, de gerar valor. A gente gera valor. As partes. É lógico que isso tem que ter um procedimento, tem que ter técnica, tem que ter, né, entendimento disso. O mundo inteiro já chegou a essa conclusão, tanto é que passou a incluir resolução de conflitos no ensino fundamental dos países mais avançados. Aqui no Brasil aconteceu em 2020. Está lá na Base Nacional como curricular. Tem que resolver conflito, né? Vou contar só um caso para encerrar isso aqui, que eu achei que é ótimo, né? Que vocês estavam falando, e o nosso tema aqui, educação para a paz. Então, tem uma criança, isso é caso real, de 6 anos de idade, todo dia chegava em casa e falava com os pais
que estava com um problema com um coleguinha que no dia seguinte ia bater, morder, etc. Ia cometer algum ato de violência. E isso meses a fio. Até que num determinado dia o menino chega em casa e vira para os pais e fala assim: eu tenho um problema com um coleguinha, preciso conversar com ele. Os pais acharam muito bom, mas falaram: "Ué, alguma coisa aconteceu, né? Porque todo dia esse menino chega aqui e fala que vai bater, morder, etc. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. Ligou para a escola e ninguém sabia dizer o que era. Chamaram a diretora. Diretora, né, o menino tá diferente aqui em casa, tô achando bom, mas o que aconteceu? Aí ela, não, não sei. Ah, teve a primeira aula de resolução de conflitos. Ah, Primeira aula, uma aula. Então, quer dizer, o senso comum é o quê? Agressividade ou passividade. Se é mais forte, eu vou correr, eu vou chorar debaixo da cama. Se eu sou o mais forte, eu vou bater nele. Agora, existe uma terceira via, que é a assertividade. Eu estou com problemas, Zé Roberto, vamos conversar. E dessa maneira, conduzida, como vocês citaram, né? Eu acho que a Vanessa citou isso claramente, conduzida da maneira adequada, vai ser boa tanto para o Zé Roberto quanto para o Fernando. E é por aí que a gente tem que caminhar, né? Porque se nós temos uma relação de longo prazo, nessas várias vertentes que eu já citei, é sinal, e aí entra a matemática na teoria dos jogos do John Nash, que é prêmio Nobel da Economia, não sou eu que estou dizendo, nas relações de longo prazo é mais vantajoso cooperar do que competir. Então, eu sendo cortês, né, no mínimo, né, cortês aqui, é provável que a Vanessa, que o Zé Roberto me convidem para outras atividades, outros debates, né, e vice-versa. Então, agora, quem parte para o outro lado da história vai colher também resultados, né, negativos. ô, Fernando, e também essa ideia, assim, de você nunca sair do seu ponto de vista, né? Que você viu que o menino falou em conversar com o outro. Eu vou te dar um exemplo aqui. Infelizmente, esse exemplo que eu vou te dar é de uma pessoa, um colega meu que faleceu. Ele era flamenguista roxo. E ele falava assim, todas as vezes que tinha um jogo e que o Flamengo perdia, ele não falava da vitória do outro time, ele falava da derrota do time dele. Não sei se você vai me entender. Não era o outro time que tinha ganho, era o time dele que tinha perdido. Quer dizer, as ações de mando eram sempre do time dele. Se o time dele tivesse agido de outra forma, teria ganho. Mas ele agiu de forma errada, então ele perdeu. O outro nunca tinha o mérito da vitória. Entendeu? Quer dizer, isso aí é uma incapacidade de deslocamento de ponto de vista incrível, né? Ele talvez tivesse que fazer parte de um grupo de mediação, quer dizer, passar a ver o outro. Você entendeu o meu exemplo aqui? Perfeitamente, A gente perfeitamente. ficava muito irritado com ele. Um dos, a gente sempre usa, tem vários chavões, né, de negociação, mediação de conflitos, cultura para a paz, e um deles é esse, é balançar as certezas, dar um outro ponto de vista. Uma coisa que me incomoda demais, aí, Vanessa, você citou aí o direito logo, né, comecei por aí, você vai para um congresso, hoje eu não participo mais, congresso de mediação, mas organizado pelo pessoal do direito. Quem vai falar? Só advogado. Isso, se o básico da mediação, né, como você mencionou, né, Zé Roberto, é ouvir o outro, eu viro para os alunos em sala e falo: você, ô, José Manuel Francisco, vocês têm mais ou menos a mesma idade, frequentam os mesmos lugares, têm mais ou menos a mesma condição social, isso, aquilo outro. Quem são vocês? A minha pessoa. Eu quero saber é você conversar com uma pessoa que é completamente diferente. Para você, né, ter aquela visão que você citou aqui, opiniões diferentes, não precisa concordar, você precisa compreender. É, Compreender uma coisa, concordar é outra. Só que existe um caminho maravilhoso, que é o caminho da identificação das necessidades. Porque se tem assim, uma coisa fantástica na mediação, na cultura da paz, é que necessidades idênticas ou divergentes, elas são conciliáveis. Isso aí eu falo sempre, eu falo que 500 bilhões de euros. Quando pais se separam, uma provável, muito provável, necessidade comum é a felicidade do filho, por exemplo. Felicidade dos filhos, né? Se o casal tiver filhos. Agora, pode ter situações completamente diferentes. Nós estamos falando de educação para a paz. O aluno quer se divertir, quer algo prático, quer algo interessante, e o professor quer qualidade do ensino. São, a princípio,
divergentes as necessidades, mas absolutamente conciliáveis. Aí eu vou para matemática. Você vai concordar com isso, você vai aprender uma coisa que ninguém te ensinou, eu tenho certeza disso. Quantas são as possibilidades de conciliação isso? Infinito vezes 2 mais 4 elevado à décima potência mais 5. É isso que é. Ninguém te desaprendeu, fez isso com você ainda não, Zé Roberto. Essa Não. matemática você não conhece, né? Você não conhece. Infinito mais 10. Então, é isso. Os interesses divergentes, eles são conciliáveis. Agora, no senso comum, a gente tende a negociar, tecnicamente chama assim, né, de conflito posicional, o que a pessoa traz, mas sem aprofundar a necessidade. Então, por trás de todo conflito tem uma necessidade. Quando a gente identifica a necessidade, você traz uma solução ganha-ganha. Vamos pegar um exemplo simples: cultura da paz dentro da escola. Bullying. Bullying. Tem uma pessoa que praticou bullying, tem uma que sofreu bullying. Quem pratica o bullying, é lógico que isso tem um procedimento para chegar lá, né, gente? Não é em 3 segundos, mas não é varinha de condão. Mas quem pratica o bullying, isso já está absolutamente, né, identificado, o que ele quer é reconhecimento, é pertencimento. E ele age da maneira inadequada. Mas no fundo, o que ele quer é pertencimento. Quando ele percebe isso, já é importante. Do outro lado, quem sofre o bullying quer sossego, paz, segurança, etc. Agora, praticar ou não praticar, né, ou melhor, punidade e impunidade são inconciliáveis. Ou você pune ou você não pune. Então não dá para trabalhar nessa lógica. Eu sempre brinco. Já existe o Novo Testamento. Brinco não, né? Falo muito sério. Já existe o Novo Testamento, o pessoal está no Velho Testamento. É, Olho por olho, dente concordo. por dente. Pelo amor de Deus, né? Então, agora, reconhecimento de um lado, pertencimento, segurança, sossego, paz, dá para conciliar? Vou voltar na matemática que eu te ensinei agora. Infinito mais 2 vezes 4, não sei o quê. São inúmeras possibilidades. Aí entra criatividade para poder gerar valor nessa lógica. Entendeu? Então, assim, é uma mudança, como vocês trouxeram também, é uma mudança muito grande de paradigma. A gente tem que quebrar o paradigma do poder e do certo e errado. A gente é educado no certo e errado ou na estrutura de poder. Só que, como tudo na vida evolui, nós temos hoje isso absolutamente maduro no mundo, né? Essa tecnologia está madura. Eu falo que a resolução de conflitos, cultura da paz, é o carro elétrico de, sei lá, 5, 10 anos atrás. Hoje é uma realidade, mas há 10, 5 anos atrás não era. Então você está maluco, carro elétrico, bobagem, isso não vai dar certo, né? Ô, Você ia, Fernando, desculpa. eu queria só falar uma coisa, aqui, sem querer te cortar. É que você me deu a ideia aqui. É o seguinte, tem uma passagem bíblica, você falou do Novo Testamento, em que os evangelistas, né, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram se era lícito pagar o imposto a César, porque o povo estava passando fome. E a terra era ocupada, aquilo era uma nação estrangeira, eles eram cidadãos de segunda categoria do seu próprio estado. Quer dizer, isso numa visão moderna, né? Eles só estavam perguntando se era justo pagar o imposto a César. Quer dizer, implicitamente eles queriam perguntar se eles não deveriam se rebelar, né? Se eles não deveriam ser revolucionários, se ele não seria um líder revolucionário, já que ele congregava uma liderança em conteste. Aí o Jesus disse para eles o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, ela deve ter permanecido mais de 2000 anos aí incompreendida. Mas ele quis dizer a motivação do ministério dele. Ele não veio trazer espada para fazer a revolução. Ele veio intermediar os ânimos. Ele veio mostrar que existe uma outra coisa, né? Eu não vou teorizar sobre isso aí, que nem teólogo eu não sou. Mas eu achei muito interessante essa colocação sua, exatamente por causa disso, porque você vai ver, você falou assim que o bullying é feito por alguém que quer pertencimento. Ele cria um grupo e elege um alvo para fazer parte do grupo. E o cara que está lá está sem grupo, né? E está sem o direito dele, né? Então, essa história aí, só Viu? Não, muito bom. Isso aí é exatamente isso. Eu vou voltar num ponto que aí a teoria da mediação, né, a teoria do conflito, casa perfeitamente com essa passagem bíblica, que é maravilhosa, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Exatamente.
para mostrar como é que é a questão do pertencimento, do reconhecimento das pessoas. Tem um livro, um filme muito famoso do Michael Moore, eu acho que foi ganhou, né, como Oscar de melhor documentário, que é Tiros em Columbine, que é sobre violência, né? Um dos primeiros aí nessa fruto dos massacres, né? Daquele primeiro massacre muito grande nos Estados Unidos, que é cometido, né? Eu acho muito engraçado. É engraçado, não, é triste e me choca muito. Quer dizer, o pessoal fica preocupado com a escola e coloca a polícia em volta da escola. Quem vai, 90% de quem pratica massacre é aluno. Tá lá dentro, né? Mas, bom, e aí o Michael Moore está entrevistando um garoto que é considerado, ele era considerado o segundo mais violento da escola de todos os tempos. E ao longo da entrevista, ele vai percebendo que o garoto está incomodado, tá chateado, tá nervoso e tal. E aquilo vai crescendo, tananana, e o Michael Moore falou: tô vendo se você tá incomodado, não sei o quê. Por quê, né? Me explica melhor. Ele falou: porque eu sou o segundo mais violento da escola de todos os tempos. Eu queria ser o primeiro. Olha o que que é isso. É a necessidade do reconhecimento. Então, É, quando ele percebe que o reconhecimento e a gente dá, né, faz uma gestão eficiente de conflito para dar ele a oportunidade de ser o melhor aluno, um bom aluno, é melhor, isso é competitivo demais, né, mas um bom aluno, né, um bom colega, um bom esportista, são tantas as possibilidades de você ser reconhecido. E por que, né, pela violência? É porque é lógico que ali por trás tem alguma, né, tem um histórico de vida, tem uma série de coisas que vão desembocar. Ele é a única maneira que ele aprendeu a se comunicar, né? Tem inúmeras hipóteses e exemplos para citar aí. Mas deixa eu voltar na teoria do conflito, que eu acho que é sensacional para relacionar essa passagem bíblica que você citou muito bem. É o seguinte, o que que é o conflito? Tem ou inúmeros conceitos de conflito. Mas para nós, da teoria mais profunda, né, que trata da matéria, e aí eu vou, é o Carl Rogers, ele é psicólogo, né, jurista, indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Rogers é psicólogo. E o Morton Doide, são os dois grandes psicólogos, na minha opinião, que são manda-chuva na área. O Carl Rogers criou a psicologia humanista e o Deutsch, que falou sobre a teoria do conflito, muito profunda. Mas, bom, para eles, o que é? E o Rogers, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz porque ele criou os primeiros tratados de paz no Oriente Médio. Não é? Mas ele não ganhou. Gandhi também foi indicado 3 vezes, não ganhou. Vamos à é. frente. Mas foram Gandhi também não reconhecidos, ganhou. né? É, altamente reconhecido. Então, bom, e o que que é o conflito? O conflito é o desequilíbrio das necessidades. Né? E como é que a gente faz para resolver o conflito? Satisfazendo ou reequilibrando as necessidades. Então, todo e qualquer conflito, sobretudo das relações duradouras, que é o nosso foco principal, relações de longo prazo, que eu já citei, familiares, vizinhança, escolares, várias empresariais, internacionais, comunitárias, tem um monte, profissionais, são fruto do desequilíbrio de necessidade, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e agimos como seres humanos. O Rogers trabalhou com Maslow, por exemplo, que é aquela da pirâmide, famosa pirâmide, mas tem outros, vários outros cientistas sociais que falaram. O ser humano tem necessidades. Segurança, necessidades fisiológicas, necessidades de afeto, necessidades de realização profissional, etc. Então, a gente identificando a necessidade de um lado e de outro, nós vamos perceber que houve algum desequilíbrio. O seu aluguel está vencendo, o seu contrato e tal, você está preocupado em morar em algum lugar, isso vai te gerar um conflito, qualquer situação. Você não está sendo bem tratado pelos seus pares ou pelos seus familiares, a questão do afeto, a questão do carinho, vai te trazer um conflito. É assim. Então, qual que é a missão do gestor de conflito da educação para a paz? É demonstrar isso, porque quando as pessoas identificam essa questão, é muito mais fácil se resolver, porque senão você vai resolver no senso comum, que pode ser na violência, né, que infelizmente, né, é a questão do feminicídio que me choca muito, né, tá todo dia na televisão, sem exceção, né, sem exceção. Então, quer dizer, eu falo assim, se não tiver a Casa da Mulher é maravilhoso, maravilhosa a ideia, mas tem que ter um quartinho para o homem. A gente tem que capturar. Quem pratica o feminicídio é o homem. Então, se a gente não atender o homem
para que ele seja acolhido e caminhe de outra maneira, não vai resolver, porque não tem um drone, um policial, ou o que quer que seja, um escudo, né, de super-herói em volta da mulher. Infelizmente, não tem. Então, se a gente não cuidar do homem também, é lógico que tem que cuidar da mulher, óbvio. Isso não tem discussão, né? Isso aí eu acho que já passamos dessa fase, né? Como sociedade, espero eu. Mas tem que cuidar do homem também, porque quem pratica é ele. Então, se ele não for acolhido, se não for resolvido, porque senão a gente entra no certo e errado, bandinho mocinho, né? Entra no certo e errado. Agora, como é que foi a formação dessa pessoa? Como a gente vive uma cultura machista, infelizmente, né? Quando nós, né, principalmente nós somos jovens há mais tempos, como é que foi a nossa cultura? Como é que foi a nossa, né, construção como ser humano? E nós estamos aqui debatendo, mas nós, né, teoricamente a gente tem uma percepção um pouco mais aguçada. Agora, a cultura da sociedade como um todo, a gente, né, todo mundo tem certeza absoluta que convive com pessoas que não são da área do debate, ou não são de área acadêmica e tal, que vai ficando um pouco mais defasado naturalmente. Então você vê que aquela percepção dele é a mesma concepção de 40 anos atrás. Concepção de mundo, de machismo e etc. Né? Então, assim, quando a gente. Isso é muito falado, né? As pessoas estão no conflito, mas elas não sabem exatamente por quê. Então, aquele que pratica o bullying, pratica a violência, ele não sabe exatamente por que ele está fazendo isso. Né? Então, o que que é? Estou imaginando aqui, e isso se repete, o homem ali que está praticando o feminicídio, ele na cabeça dele, ele está praticando aquilo porque houve aquela a questão da a honra dele foi afetada, ou o afeto dele acabou, ou a família, que é a coisa mais importante, foi para o espaço. Então, assim, é um desequilíbrio de necessidades, mas a gente tem que mostrar para essa pessoa que existe um caminho dialogado, negociado, de compreensão para ele buscar outras vias de expressão, na assertividade, não na violência. Enquanto isso, enquanto a gente está taxando bandido e mocinho e tal, não vai resolver. Certo e errado não vai resolver. Queria fazer uma intervenção, me perdoa. Só Fica porque à eu vou vontade. esquecer, né? Se eu vou esquecer. Olha só, eu estava conversando outro dia com uma moça e não sei por que assunto surgiu isso aí, mas eu vou ao foco. É o seguinte, eu estava falando com ela que algumas leituras que eu estava fazendo, infelizmente eu não me lembro dos autores, ele estava dizendo o seguinte, que a herança do patriarcado, do machismo atual, ela é uma herança atávica, no sentido de que a formação cultural parece que ela tem uma contrapartida genética, e a gente traz esse histórico para o ser vivo de hoje. E esse autor ele diz o seguinte: você pode notar que sociedades que não convivem fazem parte criam seus próprios patriarcados, alguns mais elásticos, alguns mais violentos, e alguns chegam ao ponto da misoginia. Então, talvez o estudo antropológico do patriarcado, e que, por conseguinte, vai chegar lá na ideia do feminicídio, ele passa não só pelos canais da psicologia, mas também da antropologia, de dizer como é que é essa herança atávica. E fundamentando mais ainda que essa educação ela tem que começar lá no princípio, né? Porque eu tenho a impressão que a própria mãe, sem que ela perceba, ela educa o filho como mais forte e a menina como mais frágil. Ela não educa os dois iguais, porque ela os entende em contextos diferentes, mas esse contexto é cultural, né? O sexo biológico não pode determinar a superioridade de um ou de outro, ou até a sua vontade, o seu gosto pessoal. O que determina a igualdade dos gêneros ali são as suas competências, né? E as competências não são diferenciadas por sexo, são diferenciadas por pessoas. Um é mais competente, um é mais brilhante, outro é menos. Isso aí é pessoal, isso aí não é uma questão de gênero. Eu acho que na formação da nossa sociedade, algumas tribos, algumas sociedades que não se contaminam culturalmente, todas elas são, uma boa parte delas são, ou mais ou menos patriarcais, né? Então, eu acho que esse entendimento aí seria interessante. E esse negócio que você falou de raciocinar como 40, 50 anos atrás, eu tenho visto isso hoje em garotos.
que tem um pensamento muito mais atrasado que eu com 68 anos. Tudo bem, eu tive tempo de estudar, tive tempo de fazer reflexões e para lá. Mas como que esse garoto, onde que ele colheu essa cultura? Primeiro, eu acho que ele tem que ter uma herança atávica. Segundo, ele tem que ter a confirmação disso aí. E terceiro, tem a questão do papel do homem na sociedade também. Que se você tem uma herança atávica que determina o seu papel, e de repente você se encontra num lugar onde o seu papel não é aquele, eu pertenço a que grupo? Quem sou eu? Como é que eu vou intervir na sociedade? Eu acho que isso faz parte da educação. Educar para a paz é você educar, dizendo para ele o contexto que ele vive e dizendo para ele qual que é a importância dele dentro desse contexto, independente de ser um macho da espécie. Desculpa aí se eu te interrompi, não sei se eu acrescentei alguma coisa. Diz aí. Com certeza, acrescentou, Zé Roberto. É, assim, a nossa resposta aqui, eu não gosto muito de entrar assim, em área que eu não domino para não falar bobagem, né? Em resumo, né? É meu Então, assim, caso aí. mas a resposta da mediação é a questão do equilíbrio das necessidades, é reequilibrar as necessidades. Agora, que, que a questão da formação tem um impacto muito grande, isso é básico, né? Por quê? Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: cada um de nós está assistindo a um filme, a gente acha que está todo mundo no mesmo filme, mas não é. Na mesma sala, você está na mesma sala de aula. Eu tenho uns exemplos assim que me chocaram. Eu estava assim, dando aula para 10 cursos diferentes da universidade. Eu estava um treinamento lá, XYZ. Quando eu fiz o intervalo, passaram duas pessoas das ciências exatas, e uma virou para a outra e falou o seguinte: tinha acabado a aula de mediação 2 horas. Aí uma passou perto de mim assim, não tinha como não ouvir. Ela falou assim: a ventilação cruzada, não sei o que e tal. Eu falei, meu Deus do céu, gente, estou aqui falando de mediação, o pessoal está percebendo ventilação cruzada, nem sei o que é isso direito, é a janela, não sei o que, parará. Aí passam outros dois, as ciências sociais, logo depois deles, falam assim, você viu aquela pessoa lá, parece que não gosta da outra não, é da mesma faculdade, mas sentou longe, parece que eles não gostam, não. Eu falei, gente, cada um está no planeta. Então, assim, Bacana. você tá ali na mesma situação, achando, né, que tá todo mundo ali enfronhado naquela história e tal. Não, um tá pensando na ventilação cruzada, na iluminação não sei das quantas, e o outro na fofoquinha não sei das quantas. Então, assim, essa formação diferente, e ela realmente vai impactar. O que eu gosto de dizer é assim, cada ser humano, tem um livro do Mia Couto, né, que eu sou encantado com Mia Couto, cada homem é uma raça, né? Eu gosto, parafraseando, ele gosta de falar, cada homem é um universo. Cada pessoa humana, né? É um universo que tem que ser respeitado, ponto. Então, assim, que tem influência antropológica, histórica, de toda a ordem, são múltiplas, assim, quase que é aquela conta infinítica que eu inventei, né? De infinito mais 5 vezes 2, não sei o quê. Porque imagina a quantidade de fatores que influenciam na personalidade do José Roberto, na personalidade do José Roberto Abramo, da Vanessa Bittar, de qualquer pessoa. Como é que isso vai influenciando e vai criando? É irmãos, né? Irmãos. Agora, a gente tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque para o contexto geral e para nós mesmos é muito mais vantajoso você negociar. Por isso que a teoria dos jogos do John Nash me resolve o problema. Então, é melhor eu cooperar do que competir, porque senão eu vou ser preso. Eu falo, ó, tem um aluno conversando ali, quer resolver rapidamente? Dá um tiro nele. Ele vai ficar quietinho imediatamente. Morreu, pronto, tá resolvido. Agora, imagina a catástrofe que é isso. Os alunos todos vão ficar traumatizados, eu serei preso, não sei o que. Não, não. Então, assim, resolver na arma, no tiro, também resolve. Agora, as consequências são desastrosas para a sociedade como um todo. Isso o Morton Dodd fala. As sociedades democráticas mais evoluídas, diante do conflito, resolve. Diante do conflito, resolve. Por quê? O conflito é favorável, como a Vanessa começou a falar lá. O conflito é favorável. O que é péssimo é a espiral do conflito. É, Conflito é uma diferença de opinião e é, necessidades não satisfeitas. Então, se tem a necessidade não satisfeita e tal, vamos pegar e resolver. Vamos pegar e resolver. É o que o Dodd chama de institucionalização do conflito. A sociedade que cria. Por que que toda empresa tem saque ou ouvidoria? O hospital tem ouvidoria. Para que que serve isso? Em parar, vamos sair do planeta Terra, vamos chegar lá em cima e ficar olhando. Para que que tem saque e ouvidoria?
para ouvir e corrigir, ouvir e corrigir, ouvir e corrigir. As empresas que utilizam isso bem, e os seres humanos também, mesma coisa, eles estão em evolução permanente. Eu falo, é um motor de desenvolvimento pessoal, profissional, institucional. Todo e qualquer, todo e qualquer conflito, ou seja, diferença de opinião, vamos sentar, ouvir uma parte, você não precisa concordar com ele, mas precisa buscar as necessidades dos dois lados para evoluir. Os conflitos internacionais são todos assim. Dá para resolver, dá para resolver, mas o pessoal está acostumado com guerra ou utiliza poder porque é mais forte, porque está amparado por tal ou tal país, não sei o quê, vai para a guerra, vai para a violência, mas e as consequências? E as consequências? Né? Tem presidente internacional, né? Presidente aí que não pode viajar para determinado país, senão vai ser preso. Então, olha a limitação que ele traz para ele. Agora, né, mal visto em vários. Aí a seleção não pode participar das Olimpíadas. Olha a quantidade de problema que o sujeito compra para ele. Então, assim, volta ao ponto lá, porque esse é, no final da história, a percepção assim mais básica que a teoria traz e a prática confirma. Ou a gente negocia por poder, ou a gente negocia pelo direito, ou negocia por interesse ou necessidade. E essa terceira maneira de resolver, que é tecnologia de ponta, como eu gosto de brincar, tecnologia de ponta é a forma que todo mundo pode sair ganhando. E ganhando mais do que imaginava. O resto, assim, colabora. E para voltar num ponto aí que eu acho que você também citou, que é muito bacana, Zé Roberto, é que, assim, a escola, por, lógico, a escola e a família, tá? Isso aí tem abordagens muito interessantes e a gente vê isso. Na melhor das intenções. Na melhor das intenções, tanto a escola quanto a família, duas instituições que impactam na formação das pessoas, na visão de mundo das pessoas. Elas fazem na melhor das intenções, mas esquecem temas fundamentais. Por exemplo, que você citou a diversidade. A maioria das famílias e das escolas passam para nós. Olha aqui, a cidade, eu gosto de citar, assim, a cidade de Promotor de Fora, não sei se você já ouviu falar. Cidade de Promotor de Fora. Tem uma que Lá na chama cidade Juiz de de, Fora. lá na cidade de Promotor de Fora, um grupo de alunos da mesma escola, né, fica disputando quem é mais rico do que o outro. Quer dizer, o que que essa escola está dizendo? O que que ela está confirmando quando não resolve isso de maneira a solucionar na lógica ganha-ganha, satisfazendo as necessidades? Olha a falta de respeito. Você tem que respeitar as pessoas, né? Olha a falta de colaboração das pessoas. Porque a escola, tanto a escola quanto a família, cria gente para ser competitivo. É. Então, aí na hora que você é competitivo, você passa e tal. Aí você se forma e entra no mercado de trabalho. Aí você precisa da colaboração. Aí o que que acontece? O mundo hoje gasta US$ 1 trilhão, segundo a OMS, em saúde mental. Os afastamentos por doenças comportamentais, que isso é facilmente, né, assim, a estatística é fácil, porque é afastamento CDF, comportamento grupo CDF, né, Código Internacional de Doenças, então é fácil de identificar. No Brasil, em 2022, foi da ordem de 100 mil afastamentos. 100 mil, né? E de 2004, 2013, antes da pandemia. Não vamos colocar que tudo é culpa da pandemia, né? Agora já nem tanto, mas há 2 anos atrás tudo era culpa da pandemia. A pandemia agravou isso que eu vou falar em 25%. Antes da pandemia, 2004, 2013, os afastamentos por doenças comportamentais tinham aumentado entre as mulheres 3.500, 3.500 alguma coisa por cento, e entre os homens 1.500 alguma coisa. Quer dizer, isso é uma epidemia. E fruto de quê? Isso tá, aparece nos relatórios de como as relações interpessoais no mercado de trabalho são organizadas. A gente aprende tudo, menos a se relacionar com o outro, na lógica da cultura da paz. Então, eu sou muito bom em Ô, determinado Fernando, assunto, mas não consigo resolver o problema com o meu colega aqui do lado. Aí dá, né, toda a ordem de problemas, saúde mental, afastamento, etc., com prejuízos absurdos, né? Desculpa, Vanessa. eu só queria fazer um comentário aqui que eu sempre falo, né? Que a gente cria o sistema e o sistema cria a gente. A gente tem que tomar cuidado, né? De como a gente sistematiza as relações.
porque ou ela pode ser muito favorável, ela pode ser muito prejudicial, dependendo das regras que você cria, né? Eu, eu sempre levo essa questão, né, da sustentabilidade. Depende de como é que você coloca isso para as pessoas, porque sustentabilidade, ela vem de uma visão que é promover o bem-estar, né? Promover o maior bem-estar possível de todas as relações possíveis, né? Então, não adianta você ser top 100 sustentável dentro da sua empresa, seu funcionário da porta para fora vive na miséria, né? Vive com um salário que não dá para ele comer com qualidade, né? Não vê, não pode dar uma assistência legal aos seus filhos. Então, assim, aquilo está incoerente na vida dele. E ele não vai entender por que ele tem que usar copo de vidro ao invés de plástico, porque a vida dele não é assim, né? Então, assim, a gente cai em muitos enganos, né? Que é basicamente pintar a grama de verde, né? A gente fala que não é isso que vai transformar e que vai fazer, né, ser o bonzinho ou o melhor e ser bem visto, né? Isso tem que ter uma mudança profunda. E aí tem gente que fala assim, tá, mas de onde começa essa transformação toda, que é um grande desafio que a gente está indo contra, contra não, né? Divergindo um pouco do que todo mundo vive. E a gente sabe que colocar uma nova visão para as pessoas é muito difícil, né? A gente estava conversando nesse evento aí da biologia sobre a questão da extinção da experiência, né? Que cada vez mais, com os centros urbanos, né, cheios de concreto, a, as novas gerações estão tendo isso como referência. E aí perdendo o contato com a natureza. E acha, né, que o leite vem da caixinha, que, né, a memória cultural, ela, ela se modifica, mas ela não resgata o que de fato é verdadeiro, né? E isso está sendo um grande gap para É essa mudança. pseudo-avanços, né? Que hoje É, você tem para essa a mudança. caixinha de leite para ir tratar, tem um senhor avanço que você leva ela para qualquer Mas lugar do mundo, tem que mas você não saber sabe a quem é da origem. vaca. Bacana Exatamente. demais isso aí. A É, extinção do experimento, né? Como é que é? da experiência, Da experiência. Espetacular a isso. extinção de uma experiência. Porque, e aí, a pessoa só vai entender, né, o que é necessidade, o que é importante, se ela tiver o conhecimento dessas origens verdadeiras, né, de que estamos em relação com o meio todo. Se eu morrer, o mundo inteiro perde. É porque cada Exatamente. ser é único, né? Cada ser é Exatamente. único. E assim, como que você vai colocar, né, esses novos conceitos? Criar, não ter medo de criar novos conceitos para as coisas, né? Porque muitas vezes tem coisa que a gente pensa que não tem nem nome ainda, né? E instituir isso, né? Isso aí é tudo pauta dentro de quem milita, né, com a sustentabilidade, como fazer essa transformação sem rupturas, sem ferir, mas mostrando a necessidade de mudar, né? E aí tem gente que questiona assim, poxa vida, mas existem tantas soluções melhores para se produzir determinadas coisas, por que que isso não é adotado para uma modificação maior e tal? Ah, porque isso ainda não tem solução de escala, ainda não é possível. Tá, mas em que nível está o investimento nisso? Aí você pega muito pouco, muitas pessoas ainda não acreditam naquilo porque ainda é muito novo. Então, você bate na cultura o tempo todo, né, nessa questão. E quando a gente
quando você fala aí, né, do equilíbrio das necessidades para se estabelecer um nível de paz favorável, assim, muitas vezes a gente se pega nem sabendo quais são as nossas necessidades, de fato, né? Você sai para o mundo a perigo, porque você mesmo não se conhece, né? E aí você vira uma esponja de coisas boas e ruins ao mesmo tempo. E você fazer a separação disso, você tem que ter uma clareza muito grande de si, de você mesmo. E eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de voltar para dentro, sabe? Sem Antes dúvida. de ir para o mundo. Aí Não, eu acredito, né, na origem de todos esses conflitos através disso aí. sem dúvida, essa questão é interessantíssima. Esse é um outro paradigma, né? Aquilo da questão que a escola e a própria família vai criando a gente sem observar detidamente alguns aspectos. Uma outra questão fundamental é a objetividade ao invés da subjetividade. Nós somos seres subjetivos, mas a gente é treinado para ser objetivo. Então, isso e a necessidade é da lógica a necessidade é da lógica da subjetividade. E essa pergunta para a gente mesmo e para o outro passa como inimaginável, porque eu quero ser objetivo, vamos resolver isso logo. Falei, isso aqui não é varinha de condão, peraí, ué. Para eu entender o José Roberto, eu tenho que conversar com ele. Não é assim, não. Primeiro ele vai reclamar da outra parte, vai culpar, vai responsabilizar, porque é o senso comum no dia de um conflito. Para ele entender o que ele quer, quem está praticando bullying, por exemplo, você tem que trabalhar com ele. Mas qual que é a boa notícia, vamos dizer assim? Que todos os outros métodos são muito piores. Os outros são muito piores. Essa é a tecnologia de ponta que existe hoje. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar a questão da subjetividade. Nós tem inúmeros casos que eu conto, mas teve uma situação de separação que a lei falava em 50% para cada lado, né, dos cônjuges. E uma parte não aceitou 50, a outra parte foi subindo até recusar 100. Ela não aceitou 100% a parte. Tinha um advogado que me pediu para acompanhar, que é absolutamente objetivo, porque é treinado para isso. Ele quase infartou. E nós que somos da mediação, assim, peraí, tá faltando outra necessidade, calma, vamos fazer uma sessão com ela. Nós fizemos mais uma sessão, identificamos a questão do respeito, ela pediu um pedido de desculpas. Ela exigiu um pedido de desculpas para outra parte. A outra parte fez o pedido de desculpas conforme ela tinha sugerido, e ela não tinha aceitado 100% do patrimônio, aceitou 50% com pedido de desculpas, porque as necessidades foram satisfeitas. Esse pedido de desculpas aí valeu em torno de R$ 750 mil, gente. Aí todo mundo Nossa, fala, eu não faria isso. Assim, foi você Que isso? que viveu não sei quantos anos, aguentou tais e tais e tais humilhações? Quando for você, você coloca preço no seu. A justiça o senso de justiça da mediação, da resolução de conflitos, da cultura da paz, é o senso do restabelecimento das necessidades. Se para ela custa 7. Agora, você sabe quanto ela tem no banco? Você não sabe se ela tem 20 milhões no banco ou 5 centavos. Você não sabe. Então você não decida por ela. Agora, essa pessoa tem que estar empoderada, logicamente. Isso é um procedimento. Isso não é uma coisa assim. Primeira pergunta foi essa e na segunda aquilo. Não, é lógico que não é isso. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, a lógica verdade. da subjetividade ela é muito mais relevante do que a subjetividade. Até porque, só para deixar isso bem claro, a maioria esmagadora dos direitos, eles são, mesmo previstos em lei, eles são negociáveis, são transigíveis, como a gente fala. Então tá lá que é 50, mas você pode se separar e dar 100% para outra parte, ou por 70 ou 80, não importa. É uma negociação entre as partes. Então as pessoas se esquecem desse ponto. Deixa eu só voltar numa coisa aqui, Zé Roberto, antes de Sim. passar que eu achei muito interessante, porque essa é uma conclusão, Vanessa, que você trouxe, que já chegou em 1976, né, primeiro grande debate sobre esse assunto na era moderna, vamos dizer assim. É, só tem jeito de mudar é, a forma de resolver conflitos se a sociedade for convencida disso. Não tem países que já têm quase 50 anos que já tem no ensino fundamental. Nós começamos agora.
Então, quando essa pessoa chega na idade adulta, ela chega com outra percepção, aquele menininho de 6 anos. Eu tô com um problema com o Zé Roberto, vem cá, Zé Roberto, vamos conversar. Então, isso Uhum. muda a cabeça da pessoa, muda o paradigma dela, né? E você vê, Zé Roberto, por isso que eu brinco eu ia falar isso numa outra, um outro papo que a gente estava tendo mais cedo e me esqueci na hora. A tecnologia de ponta, por isso que eu brinco que é tecnologia de ponta, porque você vê, hoje tem gente indo de foguete para a Lua, mas tem gente que anda a pé. Então, essa questão do patriarcado, eu coloco um pouco nessa percepção. A gente tem, né, tecnologia de ponta, mas os outros estão resolvendo na pancada, na força até hoje. E concepções de vida. A coisa tem gente que, né, o debate sobre essa questão da relação de gênero é um debate super evoluído, mas tem gente que está lá no século, na Idade Média, né? É. Tá na Idade Média. E aí, não serei eu que vou dizer qual o percentual, isso, aquilo, outro, mas tem de tudo. Por isso que eu falo, cada ser humano, ele está no seu próprio planeta. O que a gente tem como gestor da educação para a paz e gestor de conflito, tem que entender isso, não preciso concordar. Eu tenho que entender a cabeça dele para ele gerar uma situação vantajosa para todo mundo. Eu sei que esse pessoal que. Não é que eu não vou. Né, não estou concordando, obviamente, com alguém que tenta uma violência contra a mulher, a ex-mulher, não sei o quê. É óbvio que nós não estamos aqui concordando com isso. Mas se a gente não tratar, a gente não vai chegar numa uma coisa. Prende, não, então vamos prender. Tá bom, então tá bom. Prenda. Aí daqui a 10 anos, quando ele sair da cadeia, 15 anos, 20 anos, o que que ele vai fazer? Aí vai matar filho, pai, amor, avó, não sei mais quem. Então não é sustentável, não é relação de, não é, isso não garante a sociedade como um todo, né, sendo beneficiada. Nessa lógica que a Vanessa acabou de falar, que é a lógica da eficiência, da maximização do bem-estar, da maximização da riqueza social, que a gente não discute, resolve o caso ali, pontual, mas será que isso é sustentável? Né? A questão ambiental é gritante nessa linha, né? Eu sempre falava para encerrar aqui e Uhum. passar para você, o problema dos garimpeiros lá no norte do país, aquela coisa toda que teve muito na mídia, né, sei lá, 2 anos atrás, não sei. Falei, gente, fantástico, eu sou um plantador de árvores, graças a Deus, né? Esse final de semana eu plantei 5, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho mania disso. Pô, a natureza para mim é. Agora, se não resolver o problema dos garimpeiros, não é sustentável. O que que eles estão dizendo para nós, olhando de fora? Precisamos o que eles estão gritando lá? Uma sustentação financeira. Então, se nós, como Estado, não criarmos essa opção, ninguém é garimpeiro à toa. Quem que está lá? Quem está lá? Né? Eu gosto de brincar, tempo para reflexão. Eu vou falar assim, não, eu vou virar garimpeiro que eu vou ganhar mais do que como professor aqui. Ganhar mais eu posso, mas olha as condições que os caras vivem. Quem são aquelas pessoas que eles passaram a vida inteira? Eles não estão lá de brincadeira, eles estão lá ganhando a vida deles, poxa. Se a gente, você concorda então em garimpar? Não, lógico que não. Terra indígena, muito menos. Eu não concordo com isso. Mas a situação só vai ter uma solução sustentável, ou seja, de longo prazo, para deixar as terras indígenas nos lugares, as árvores em pé, etc, 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 se a gente der uma saída honrosa para eles, que é garantir sustento da família, não sei o que, não, não. Então vamos sentar, vamos ouvir os garimpeiros, senta aqui, calma. Vamos criar uma solução para vocês. Olha, é o Estado brasileiro, sou eu, não, ué. Né? Então, se a gente ficar, né? Nossa, o mundo, né? Questão ambiental é mais importante. Então, quem faz isso é o bandido, é o inimigo. Aqui tem uma história da Chapeuzinho Vermelho que eu não é minha, né? Quem dera. Mas um guia de mediação escolar dos Estados Unidos, do Ministério da Educação dos Estados Unidos, publicou, que é Chapeuzinho. Qual a história mais consolidada que todo mundo tem na cabeça? Chapeuzinho Vermelho. O lobo é lobo mau. Eu tava falando pra minha filha de 3 anos, porque ela tinha 3 anos, agora tem 5, então vai fazer 6. Que o lobo não era mau, que o lobo era. Pô, morava na floresta, a casa é dele, a Chapeuzinho pisou na flor dele, não sei o quê. De jeito nenhum, papai. Lobo mau. A professora falou que é lobo mau. Eu levei a historinha pra lá.
Falei, gente, tem outra maneira de resolver isso. Vamos fazer um acordo, chapeuzinho, né? Uma coisa que eu falo assim, eu sempre passo na aula, eu falo assim, tem alguém chorando aí, se emocionando? Porque você dá a palavra pro lobo. Você dá a palavra pro lobo. O lobo nunca, ninguém deu a palavra pro lobo. A gente devia começar a chorar aqui agora. Ninguém disse que a casa dele é aquela, que Chapeuzinho estava com capuz e ele não sabia quem era, e ele estava preocupado com a própria segurança, que ele está mal afamado, a reputação dele foi embora, entendeu? Ninguém nunca deu a palavra pro lobo. Mas para nós é muito mais fácil, né? Lobo mau, Chapeuzinho é fofinha, né? Bandido, Genial mocinha. isso que você está falando, genial. Ah, Fernando, o que eu queria fazer são duas colocações, mas tem mais a ver com o que você estava falando antes, mas eu acho que cabe também. Você está falando a questão da subjetividade, né? E uma vez eu estava conversando, muitos anos atrás, eu tinha um negócio, apareceu um árabe lá, a família dele falou para ele evitar de andar com as roupas que ele andava lá e tal, tal. E ele falava um português muito difícil, tal, tal, tal. Aí ele falou assim: eu vim aqui para dormir com a minha irmã. Aí eu olhei para a cara dele, e não entendi. Porque na minha subjetividade, dormir com a irmã é outra coisa. Aí eu virei para esse meu amigo e falei: escuta, pede para ele me explicar esse negócio aí, que para ele era natural que ele estava ali para dormir com a irmã dele. Aí ele pegou, ele também não entendeu por que que eu não entendi. Olha as subjetividades, né? Dormir com a irmã dele era não era um acasalamento, era uma condição fraterna de estar perto, né? E eu continuei olhando igual um idiota para ele aí, igual o caso lá do lobo, ninguém perguntou nada pro lobo, né? No caso ali, nesse momento eu era o lobo, né? Não estava entendendo nada. Olha a questão, é a questão dos refugiados também, né? Quando o camarada cai aqui dentro, ninguém entende para que lado que ele vai. Outro dia nós tivemos aqui um palestrista aqui, um convidado estaria na linha de um refugiado, mas é contratado, universitário, professor e tal. A outra coisa que eu queria dizer sobre questão de subjetividade e ações políticas e de mediação de conflito foi o Roosevelt. O Roosevelt foi eleito junto pelos sindicatos dos Estados Unidos na década de 30 e poucos, 40. E aí eles chegaram, os trabalhadores chegaram para o Roosevelt, foram dentro do gabinete dele, presidente, falaram com ele: você não está fazendo nada que você combinando comigo, conosco. Ele pegou e falou assim: me faça fazer. Aí o cara falou: mas como é que eu vou fazer você fazer? Ele falou: "Olha, vai para a rua. Quando você chegar na rua, você falar, 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 você vai aparecer. Quando você aparecer, você vai dizer que eu sou responsável por fazer aquilo. Todos os outros vão achar que é verdade e vão entrar em debate, né? E o lado que vencer vai ser satisfeito. Então me faça fazer. Olha que coisa sensacional, não é isso? É o que você está falando aí. Ninguém perguntou nada do lobo, né? É, o lobo também tem lá seus motivos, né? Esse negócio do garimpeiro que você está falando é uma coisa interessante, rapaz, né? É muito legal você falar que o garimpeiro está lá sujando o rio, matando todo mundo. Eu também sou contra, fácil demais, né? Fácil né? demais, ó. É fácil você eleger o inimigo, disse quem é o amigo, disse quem Ó, tem que ser protegido, quem tem que ser preso, resolvido o pronto. problema, né? Dentro da Agora, o impacto subjetividade que isso vai geral. trazer para a família, para o futuro deles, para o atraso né, daquela região que não deu outras oportunidades para eles, Não deu etc, caminhos, etc, né? etc, não deu caminhos, aí ninguém fala não, né? É, É aquele passado que você trouxe do patriarcado, de outros, de milhares de influências e etc, né? Então, quer dizer, jogar pedra no lobo é muito fácil. Agora, é. ninguém perguntou para ele quais são as necessidades. Então, isso aí essa Adorei isso que questão você da. falou. Vou guardar isso pro é, resto da minha vida. Ninguém o perguntou lobo nada é. pro lobo. Não, dar a palavra pro lobo é uma coisa assim. Ele é maravilhoso porque o Chapeuzinho Vermelho é a história, acho que todo mundo conhece com mais clareza, né? É. Tem um E outro tem uma exemplo pessoa. interessante. Tem uma música do Chico Buarque em que a mulher diz o seguinte: você terminou comigo e disse para eu ir embora, te esquecer, e eu obedeci, né? A contrapartida dela: você simplesmente acabou comigo. Eu peguei, aceitei que eu tinha acabado e fui embora.
Esse obedecer, eu não sei dizer, teve uma moça que falou isso de uma maneira muito bacana, mas assim, ela pegou o lado da pessoa que foi rejeitada, da pessoa que sofreu desamor, do comando que o outro deu para mandar esquecê-la e disse assim: Olha, eu fiz o que você mandou, eu esqueci. Agora, qual é a sua? O que que você está sentindo aí agora? Porque você me abandonou, mas agora você foi abandonado, você mandou te esquecer. Achei essa visão. O Chico Buarque é um gênio, né? Eu É, achei essa Rogério. visão muito interessante. Eu acho que o principal que você trouxe aqui, da questão da mediação, nós estamos caminhando para o final do programa. Mas olha só, o principal que você trouxe aqui, eu até gostaria de ouvir a Vanessa, porque a Vanessa estuda muito essas coisas, mas eu acho que o principal que você trouxe aqui foi a questão de você examinar a subjetividade do outro, né? O que que tem o conteúdo do outro? Quais são as motivações do outro? Não interessa se é a herança atávica, não interessa se é um modelo de criação, não interessa se é uma escola, não interessa se é um país, se é uma localidade, se é uma necessidade física, se é uma necessidade particular, se é um desvio de personalidade. Não interessa. Interessa o seguinte: ouvir o outro é ouvir as razões do outro e colocar peso nelas na balança da mediação. Eu acho que isso aí é o mais importante. Acho que o seu papel talvez seja um papel mais importante que o papel do político. Que o político ele vai atrás do interesse das partes. E você traz à luz esses interesses e coloca as partes na balança para poder jogar e cada um ver o lado do outro. Interessantíssimo. Bom, o Vanessa, você queria fazer alguma colocação para te deixar ele fazer uma finalização aí, que eu acho que está achando espetacular aí. Não vou nunca mais esquecer do Lobo Mal. Diz aí, fica à vontade. É excelente o papo aqui. Tá. Então, eu fico pensando, né, que essa questão aí da mediação, ela vem muito de uma visão integradora, né? É, E também aquela questão da quebra dos estereótipos, que as histórias que passam para a gente na infância, a gente tem que retrabalhar as narrativas de algumas, né? Porque era uma necessidade de um tempo ou outro. As narrativas têm que se atualizarem, não apagamento de narrativas. Eu acho que Lobo Mal, Chapeuzinho Vermelho sempre vai ser Lobo Mal e Chapeuzinho Vermelho como foi, mas tem que ter uma criticidade para evoluir os discursos, né? Para mostrar para as novas gerações que ó, deriva disso, mas hoje a vida é assim e precisamos integrar mais, né, os diversos pensamentos, né, e que a gente pode mexer na questão cultural, essa coisa que eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, isso já não é sustentável. a síndrome de Gabriela, né? Mas é isso aí. Sempre serei assim, é perder a oportunidade de deixar um legado, É, né? Porque a vida pede para a gente mudar o tempo todo, né? E dependendo de como a gente conduz, né, as nossas decisões, você pode estar perdendo muito, né? Igual a questão, né, quem trabalha com as questões ambientais. O radicalismo nunca é a melhor opção, né? Os extremismos, trabalhar pelos extremos, é um tanto insustentável, né? Você trabalhar pelos meios, né? Pelos meios e tentar fazer isso que o Fernando colocou como exemplo, né? De mesmo que você não comungue com, com aquela realidade, mas imergir naquilo e ver aonde que está a raiz do problema é importante do que você trabalhar enxugando gelo o tempo todo. Você vai ali, não, eu não concordo com aquilo, não quero nem saber daquilo, é isso aqui que tá errado, né? Então você não vai atingir a raiz do problema
para deixar nascer outra coisa ali. Você me Né? permite, Vanessa? Vou Então, contar uma história aqui. Vou fazer uma analogia aqui com uma situação real que eu já passei sim, e com um garimpeiro. Eu estava tendo uma conversa e aí é como se o garimpeiro virasse para mim e falasse: não, minha vida é ser garimpeiro, garimpeiro é muito bom, né? Trouxe 1.000 argumentos, que eu chamo, é briga de argumento, né? Tem sempre 1.000 de um lado e 1.000 do outro lado. Então, vai resolver. Mas tudo bem, você deixa eu falar. Aí chegou no final e eu estou tentando, porque o mediador, gestor de conflitos, ele está sempre focado na necessidade da parte. A leitura dele é identificar a necessidade e confirmar com a parte. Então, é como se fosse isso. Então, aí eu falei assim, pô, depois eu ouvi uns 40 minutos essa pessoa falando tudo sobre garimpo. Aí eu virei para ele e falei assim, ô garimpeiro, posso fazer uma pergunta? Pode fazer, já terminei. Falei, então tá bom. Se você deixar a floresta em pé e ganhar mais dinheiro com ela em pé do que ser garimpeiro, o que você acha? Ele falou assim, aí ele virou para mim, o cara muito inteligente, e falou assim: quem disse que eu quero ser garimpeiro? Imediatamente. Eu quero é ganhar dinheiro. O que ele quer é ganhar dinheiro, entendeu? Ninguém perguntou pro garimpeiro isso, entendeu? Ó, isso hoje já é, né? A floresta em pé dá mais dinheiro que a floresta deitada. Isso todo mundo está sabendo, né? Quer dizer, quem estuda minimamente o assunto está sabendo. Agora, dê os meios para eles, velho, ajudarem. O que eles querem é sustento, É, tá certo? Então, assim, esse isso. é uma coisa interessante, até para pegar a história do Roosevelt lá, que é interessante, que a gestão de conflitos é assim, ninguém abre mão das necessidades, ninguém abre mão, aquela história de cede um pouquinho, que eu cedo um pouquinho, é a maior balela, tá longe da técnica, longe, mas muito longe. Ninguém abre mão das necessidades e todo mundo sai ganhando. Isso que é a mágica. Então, deixar a floresta em pé é importante, lógico, e garantir sustento das famílias dos garimpeiros também é importante, tanto quanto. Agora, precisamos conversar para resolver isso. Como é que a gente vai resolver? Não sou eu que vou falar. São os índios de um lado, ou os, né, o estado, sei lá, de quem for a terra, necessidade de manter a floresta em pé, e os garimpeiros. Como é que vai ser? O que vocês podem fazer? Que custos vocês precisam? Como é que vai ser isso? A gente tem que ter essa abertura. É muito fácil falar mal de garimpeiro. Ué. Você fica famoso falando mal de garimpeiro, né? Levanta a bandeira. Agora, resolver o problema deles, ou então vou matar todo mundo, né? Então tá errado, mata. Ótima ideia, brilhante, né? Tá totalmente atualizada a conversa. Então, assim, o conflito é uma oportunidade. O conflito é uma oportunidade. É uma oportunidade. Agora, a gente precisa ter conhecimento para poder enxergar essa necessidade, essa oportunidade. A região norte está abandonada? Como é que está o desenvolvimento econômico? O que a gente precisa fazer lá enquanto Estado? Qual a política de desenvolvimento econômico que tem lá? Isso, aquilo, outro. Agora, quem faz isso, né? É, então, assim, mesmo que vocês trouxeram essa questão, mesmo que a pessoa diga o que eu quero é ser garimpeiro, porque o que a pessoa apresenta inicialmente não é o que ela quer no fundo. Você tem que trabalhar com ela. Aí entra muita psicologia para chegar lá na necessidade, para ela perceber isso. Hum, O que ela fala é uma coisa, o que ela quer e o que ela sente lá, porque atrás de toda conduta, ainda que inadequada, tem uma necessidade profunda e humana. Por trás do garimpeiro tem a necessidade de sustento, óbvio. É óbvio. Alguém que escolhe ser garimpeiro, gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém opta por isso. Então, assim, e é interessante, Zé Roberto, que você citou aqui a questão da política pública, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a resolução de conflitos é adotada em alguns países como política pública, entendeu? Aqui Eu deveria tento ser fazer assim. isso aqui. É, porque é aquela, eu sempre brinco assim, você tapa o buraco, quebra o borracheiro, né? Não é O à toa que buraco quebra o borracheiro. não é à toa que antigamente o pessoal colocava prego perto das borracharias, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que treinar o borracheiro para fazer outra coisa. Você vai É, tapar o buraco. Senão, o cara, ele vai dar um jeito de arrumar o sustento dele.
Porque É, é uma necessidade Ah, humana se sustentar financeiramente. Nós somos privilegiados, nós tivemos uma família boa, estudamos em colégio bom, não sei o quê, não sei o quê. Agora, nem todo mundo está nessa lógica, não, é. Nós estamos no Brasil, nós moramos na Dinamarca, não. É. E é. a história, só para encerrar, a história da Chapeuzinho aqui. Eles conversaram, né? A história foi resolver o problema da reputação do lobo, porque a Chapeuzinho foi lá para falar na cidade que o lobo não era mal, é tudo mentira, né? Que ele era bacana. Começaram um programa de reciclagem, tá, Vanessa? Programa de reciclagem na floresta. Levaram os meninos para ajudar. O lobo começou a ajudar a vovó na saúde, quando a Chapeuzinho não podia ir. O lobo ajustou o melhor caminho para não pisar nas flores, não pegar as flores da flora. Começou a plantar flor perto da casa da vovó. Tudo resolvido, só com conversa. Um pouco de técnica. E a natureza do. Agora você está me lembrando da natureza do escorpião, né? Você sabe essa história, né? A travessia do rio, que no final Sei, das sei. contas o escorpião falou: pô, Sabe? se eu te picar, eu morro junto com você, porque tá e tal. Aí ele pegou, picou, né? Ele falou: pô, você me picou, eu falei, é a minha natureza, né? É. Bom, mas aí é claro que vai ter a natureza do lobo, né? Esse ponto aí, quando a gente está tratando de ser humano, né, é um pressuposto da teoria do Rogers, de É, entender que ele chama de autorrealização, né, e aprofunda isso. As pessoas querem melhorar, contexto geral, no contexto geral. uhum. Elas querem melhorar, maximizar o seu bem-estar, riqueza, isso, aquilo outro. E aí vem entra o John Nash. Cooperando, você faz isso. Se você não cooperar, você vai ter um resultado pior. Né? é. Tem vários joguinhos matemáticos para isso. Então, essa questão da natureza é você entender. Ele tem um olhar positivo do ser humano nesse sentido. Agora, aquele que é mal, ele é mal por si só, não foi uma construção do que fizeram com ele, ou do que a gente enquanto sociedade, né, fez com ele. Será que tem um monte de gente má? É isso mesmo? Então vamos sair matando? Porque senão a gente entra na outra lógica, né? Não é mal, puf, matou. Próximo. Esse aqui também é mal, puf, matou. Eu vou deixar só os bons. Quem são os bons, né? Como é que a gente vai É, fazer essa triagem, né? a não ser que o cara seja um sociopata ou um É, psicopata, né? Porque Isso. aí é uma natureza, aí já é uma questão de saúde pública, né? Exatamente. Aí Você, quando você tá tem. É, fora dos padrões é, normais, aí é outra história. é. Mas não é o que a gente vê. Se você pegar no contexto da humanidade, qual o percentual de É muito pequeno. Acho sociopatas? que chega, não É chega nem a dois muito por pequeno. cento. É muito pequeno. É. Entendeu? Então, assim, a gente estava até brincando, tinha até um matemático e estatístico num curso que eu estava dando agora semana passada na Universidade Federal de São João. Aí ele estava falando assim: é, aqui na instituição, cerca de 60. Eu falei, 80. Eu já sabia que ele ia falar, né? Eu imaginei. Falei, 80. Falou, 80% dá para resolver. Aí eu ganhei um pouquinho mais de intimidade com ele na segunda aula, na terceira aula, eu falei assim, 90, né? 90%. É 90% que a gente resolve desse jeito. E quando a gente analisa os diversos países que estão muito mais evoluídos que a gente, inclusive, vai aumentando o número de conflitos que são resolvidos pela lógica da mediação. Olha bem, na cidade, não sei se vocês conhecem, de Promotor de Fora, no, no shopping Santa Cruz Shopping, tem lá uma delegacia da Polícia Civil, que é um núcleo de atendimento ao idoso, que é um centro de mediação no direito penal, criminal. Isso, quando a gente estuda outros países, você vai ver que a coisa só vai evoluindo. Então, vamos dizer, no senso comum da maioria da sociedade vai entender como caso de polícia, quando a gente vai evoluindo nessa história, você vai ver que vai diminuir cada vez mais o caso de polícia. Outro dia eu entrei no supermercado e vi um pai de aluno meu que é delegado da Polícia Civil de Juiz de Fora, Minas Gerais. Falei, não vou falar nada de mediação com ele. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Comprando fruta e verdura na banca do supermercado. Aí ele olhou para mim, me cumprimentou, começou a rir e falou assim:
Estou usando mediação em estelionato. O pessoal quer receber o que perdeu, não quer prender ninguém. Isso tem que ser ponderado, lógico, né? Estou aqui É, numa entrevista. Tecnicamente, a história é diferente. Ele estava um pouco brincando, mas ele está usando. Então, assim, mesmo no direito criminal, maus tratos a idosos. Quem vai ficar a favor de um maus tratos a idosos? Ninguém. Só que a própria sociedade já percebeu. Você prende aquele sujeito, você cria um problema para o idoso, porque é a única pessoa que cuida dele. Então, você tem que restabelecer a relação dele com o idoso. Ele perceber, ele faz isso por maldade? Não, é tráfico de problema, envolvimento com droga, falta de estrutura familiar, etc, etc. Uma pessoa cometeu um ato de violência, tá bom. Agora, matou 18 é outra coisa. Lógico, é outra história. aí já é psicopatia, né? O Psicopatia. Fernando, quem entendeu muito bem isso aí, até onde eu sei, por acaso, eu li vários artigos sobre a China. Eu sempre comento, quase todo programa eu saio com alguma história. E uma das coisas que o chinês faz, eles dizem que se baseiam na estrutura de pensamento do Confúcio. Sinceramente, nunca fiz esse estudo mais aprofundado, mas é o que dizem. Agora, é uma coisa interessante. Onde eles entram, eles têm a política do ganha-ganha. É claro que é uma política meio malandra, né? Porque se eu disser para você que eu vou entrar aqui dentro, né? E vou construir escola, vou construir estradas, vou construir centros de atendimento, hospitais e pá, 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 pá. Mas eu quero os seus recursos caros, por exemplo, pedras preciosas, petróleo, alguma coisa assim, a preços acessíveis para da minha indústria. Eu estou sendo um pouco malandro, porque o que eu estou ganhando, o que eu estou dando de ganhar, é uma sobrevida, uma sobrevivência, um status melhor para a população de uma maneira geral. Mas o que eu vou tirar de lá, se pago a preços de mercado, poderia dar muito mais riquezas para esse mesmo número de pessoas. Então é uma coisa meio malandra. Mas o que está por trás dessa ajuda? Um histórico, uma capacidade, uma competência técnica, né? Um direcionamento, um projeto que já está na cabeça de alguns que tem mais preparo, tem universidades, tem escola. Então, quer dizer, se eu te der tudo isso para você vir a construir isso ao longo do tempo, eu vou economizar para você um tempo muito grande. Isso aí representa também uma riqueza, né? A minha competência técnica, além do dinheiro que eu estou gastando ali. É uma malandragem, mas é uma malandragem interessante. Agora, o mais interessante disso aí é o seguinte, é que eles estão ganhando poder, né? Um poder no mundo que está sendo desafiador para os centros hegemônicos, que só conseguem pensar em dominação na base da submissão do outro. Eu estou evitando palavras aqui, né? Para o vídeo poder caminhar. E me lembrou um pouco essa coisa da mediação, né? Chegar aonde eu quero chegar e te perguntar o que que você precisa, que você faria lá com o indígena e com o garimpeiro, né? O que que você precisa o que que você precisa que você está maltratando esse idoso, o que que você precisa para melhorar a condição, né? Quem que vai prover isso aí? Eu acho que são questões políticas. Eu acho muito interessante. Gente, eu gostaria de terminar o programa, porque já passou de uma hora, e eu estou achando a conversa muito boa. Teria N coisas para falar aqui, mas a gente não pode caminhar toda a vida. Então, eu queria deixar para o Fernando fazer uma finalização. Ele passava para a Vanessa fazer a sua finalização e depois passava para mim, eu faria o fechamento. Pode ser assim? Fernando, então, aguarda aí como é que você finalizaria a sua fala. Ótimo, muito bacana. O Zé Roberto, eu vou só pegar esse último tema seu, que eu achei muito bacana, mas vai ser rápido. Essa história do ganha-ganha, realmente cada um tem que defender o seu lado. Então, cabe a nós brasileiros ou qualquer outro país que se relacione com a China, por exemplo, defender o nosso interesse. Claro. Numa lógica de empoderamento, nós temos chanceler, diplomatas preparados, pessoas que deveriam nos defender dessa relação. E uma vez um aluno me perguntou: Ó, eu sou muito bom em marketing. Quando uma pessoa vem conversar comigo sobre marketing, eu sei me defender. E se a pessoa vier conversar comigo sobre mediação, gestão de conflitos por necessidades, o que que eu faço? Eu falei assim: você mergulha dentro,
Porque se o Zé Roberto, ele sabe tudo de mediação, eu não sei nada, e eu estou empoderado, esse é um pressuposto, eu vou me defender. Mas o Zé Roberto vai me levar para uma lógica do ganha-ganha. Porque ele sabe que só vai fechar um acordo comigo se for favorável para mim. Agora, é muito difícil a gente julgar pelo outro, ou melhor, é impossível. Porque em determinado país, ele vai levar mais vantagem. Quem disse? Quem disse? Eu estava numa negociação aqui, que a Vanessa citou, com um condomínio Minha Casa Minha Vida, e aí foi a primeira vez que eu fui convidado para participar. E aí tinha uns professores da universidade com a melhor das intenções e ótimos professores negociando com um órgão público. Eu não vou falar para não estar citando, porque senão vai facilitando a identificação. E aí, os professores não gostaram da proposta do órgão público. Só que não perguntaram para quem estava sofrendo, quem é do condomínio. E a discussão ficou tão acalorada, e eu estava ali parado, eu entrei muito para sair calado, que era o meu objetivo, né? A combinação era essa, para eu identificar por onde eu poderia prosseguir. Eu fiquei quieto, chamei o pessoal da comunidade e falei assim: o que vocês acham da proposta? Eu lembro até hoje, até a expressão dela falou assim: está excelente para nós. Então, um terceiro. Então, o que é melhor para a Vanessa? Não, deixa que eu sei. O que é melhor, o Zé Roberto, ó, eu sei o que é melhor para você. Eu vou te falar como é que você deve fazer a pergunta, que tipo de cabelo que você deve usar, que tipo de quadro que deve estar aí atrás. Peraí, Fernando, peraí. Aqui deixa comigo, né? Então, é o princípio da autonomia. Agora, a gente tem que estar empoderado. Se a pessoa está desesperada, chorando o tempo todo, não sei mais o que faço, já tentei de tudo, né? Aí, opa, tem que empoderar, tá? E para Legal. encerrar aqui a fala dos casos que eu vou lembrando, tem um livro que eu leio muito a conta gotas, porque ele me dá certa. Me dá uma gastura, como diz o mineiro, né? Dá uma gastura, que é a construção dos direitos constitucionais indígenas pela Suprema Corte Canadense. Olha bem isso, porque tem a ver com Nossa. os garimpeiros e. Eu fui uma viagem no Canadá e comprei esse livro lá na Universidade de Quebec. Olha bem esse negócio. Você tem indígena de um lado, vamos chamar de civilizado, é péssimo, né? Mas vamos lá. Civilizado e indígena. Vamos lá, indígena e não indígena. Tá me incomodando demais. Indígena e não indígena. Quem vai decidir? A Suprema Corte. A Suprema Corte é formada integralmente de não indígenas. O que que vai sair? Ô, gente, e olha que o Canadá é um país fofo. A produção de prova, tem que ouvir um pouquinho, não sei o quê. O que que vai sair dessa decisão? Cada vez que eu leio uma decisão, eu fico mais angustiado. Então, a justiça é o que vale para o Canadá, para o Brasil, China aí, vale para a relação dos garimpeiros com os indígenas. O que que é quando a gente treina, fala assim, o Fiana está na sua mão, vai lá e resolva, deixa comigo. O que que eu vou fazer? Chegar lá. Primeiro eu vou treinar um garimpeiro como gestor de conflitos e ao mesmo tempo vou treinar um indígena, 10, sei lá quantos. Eu vou falar, vocês vão ficar aqui como mediadores e vão ouvir as partes e vão gerar uma solução ganha-ganha. Mediador, gestor de conflito não fala nada, quem fala são as partes. Só que na necessidade. Muito provavelmente os garimpeiros vão chegar na questão financeira, de sustento próprio, da família, não sei mais o que é. E os indígenas vão falar o que eles quiserem, que eu não vou nem me arriscar, porque é outro planeta. Concordo. Eu falo, ouvir o outro, eu ouvi o outro de verdade. O Krenak, que é sensacional, ele está muito civilizado. Eu adoro o Krenak, mas ele já está muito civilizado. Às vezes tem povos lá que, né, sem contato com a civilização, que tem uma outra percepção de mundo. Outra mesmo, né? Que a gente às vezes não é nem capaz de imaginar. Então, quem fala por, pelo indígena? Nós? Quem somos nós para falar? Como quem fala pelo Zé Roberto é o Zé Roberto. Quem fala pela Vanessa é a Vanessa. Ah, não, eu acho que a Vanessa deve estar querendo isso. Espera aí, né? Então, são as partes que falam por elas próprias. Agora, a gente trabalha na lógica de autoridade. Eu sou juiz, eu sou ministro supremo, eu sou
tira o Supremo, né? STJ, porque senão fica achando que é político o negócio. É, sou- então, eu sou presidente, eu sou governador, eu que sei mais. Quem disse? E aí não chega na necessidade, não gera solução ganha-ganha. Zé Roberto, Vanessa, muito obrigado. Adorei o papo, estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tinha certeza que ia ser, né, uma alegria, um aprendizado, e espero que possamos nos encontrar outras vezes para aprofundar a conversa. Foi um grande prazer. Bacana. Vanessa, fica à vontade aí, faz a sua finalização. Então, só tenho a agradecer ao professor Fernando pelos aprendizados também, pelos exemplos, né? E por esse despertar, né? Que a gente tem que estar ligado na integralização das partes, né? E reduzir essas barreiras, né? Culturais, estereótipas, e essas narrativas, né? Que são de partes, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não colocar parte no inteiro e esquecer de que, né, a cultura de paz ela é promovida pelo entendimento das partes no sentido de gerar um, uma melhor solução para todos, né? E é através do entendimento das necessidades que são únicas de cada indivíduo, que igual o professor falou, né? Cada um universo. E é exatamente isso. Você nunca vai conseguir falar pelo outro, se não for ele mesmo, né? E principalmente, né? Melhor ainda se ele tiver clareza dele mesmo, aí fica mais acertado ainda, né? Então, assim, é um assunto complexo, né? Pode se desdobrar em várias situações aí da nossa vida, das nossas rotinas de trabalho, mas levar essa ideia de que discutir as necessidades são importantes, né? E, e tentar pensar que às vezes aquilo que você está vendo não é o que o outro está vendo também, né? A gente tem essa dificuldade, não, peraí, mas isso aqui é uma imagem única, isso aqui é só assim, não. Cada um vai ter um olhar diferente através dos seus conhecimentos, das suas experiências, seus traumas. Tudo aquilo vai influenciar no que a gente vai interpretar da realidade. E isso tem que ser considerado, né, nas nossas decisões. Então, assim, é um tema muito interessante. Que bom saber que esse tema já está indo para o currículo, né, escolar, com certeza vai trazer uma formação diferenciada para os jovens, né, para as crianças, que cada vez mais vão ter que estar num mundo extremamente complexo e ter que criar novas realidades, né? Porque a gente está numa transição forte de contexto. Então, é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, José Roberto. E, assim, um bom final de ano para todos, né, Gerson? É o Eu, último programa do ano, né? Tivemos aí várias participações brilhantes é verdade. e esperamos continuar aí com, com novidades e trazendo assim novos formatos, novas situações temáticas aí para enriquecer, né, o que a internet proporciona para a gente conectar com pessoas, né, fazer bom uso da tecnologia. Bacana. É isso. Muito Pois é, obrigado. eu acho que, é claro, nesse passado esse ano, quem nos acompanhou aqui no programa, né? Que meu programa é o programa Pontuando, a gente abriu o banner Cidadania Sustentável. Eu achei mais interessante chamar esse programa só de Cidadania Sustentável e deixar o pontuando, porque o pontuando é uma ideia didática de você trazer um assunto e pontuar as partes mais importantes, fazendo um resumo de matérias minhas e de outras pessoas, principalmente de jornais importantes, de periódicos importantes, livros, etc. E o programa Cidadania Sustentável, o foco dele é falar exatamente da sustentabilidade, do meio ambiente e tal. Agora, eu achei que de todos esses programas que nós fizemos, todos eles foram muito bons, com pessoas brilhantes, e esse não deixou de ser um programa muito bom e com uma pessoa brilhante, me dá licença de te fazer esse elogio,
né, como fiz a todos os outros. Agora, sabe o que eu achei mais bacana? A gente, quando nós estávamos em off, nós falamos que não poderíamos tratar de certos assuntos aqui que têm relação com a paz, porque o momento está conturbado, o vídeo cai, a gente não tem essa liberdade, né? E a gente tem uma censura implícita, infelizmente tem mesmo. Agora, até por causa disso, o mundo está grávido desse assunto da educação para a paz, né? Porque a cultura da paz, ela tem que ser, anteriormente a ela, tem que existir a educação para a paz. Eu acho que você trouxe isso de maneira cabal, né? Essa citação aí do Lobo Mal aí foi sensacional, porque ela ilustra como que, de certa forma, ainda que sem querer, essa história é uma história manipulativa, né? Existe o mal e o bem, você fique contra o mal, fica a favor do bem, né? Agora, subjetivamente, o que que é o mal, né? O que que é o bem? Por que que o mal está sendo praticado ali pretensamente? Qual é a parte que é dita como mal, o que que ela tem a dizer? Né? Quais são as necessidades dela? Então, acho que a principal necessidade do mundo hoje, do qual eu acho que o mundo está grávido, é de educação para a paz. A gente tem que falar mais sobre isso. Ainda bem que isso está sendo institucionalizado e pensar o seguinte, que, como disse o Fernando, e a Vanessa falou também, a cosmovisão de um indivíduo, de uma outra cultura, pode ser o seu vizinho do lado. A cosmovisão dele, aquilo que ele vê, não é o que você está vendo, né? E uma vez eu fiz um curso, vou finalizar assim. Uma vez eu fiz um curso que diz o seguinte, que ensinar se aprende ouvindo e aprender se aprende, se faz falando. Por quê? Se eu sou professor, eu te dou uma aula, o que que você entendeu do que eu falei, né? Aí eu fico sabendo se realmente houve aprendizado. Bom, então, Educação para a Paz. Esse programa foi o nosso presente de Natal para o nosso público aqui do programa Cidadania Sustentável. Muito obrigado pela presença aqui do Fernando, pela presença da Vanessa, que é sempre muito importante, ela encaminha os programas. E até o próximo programa Cidadania Sustentável, que já será no ano que vem, já com esse nome de batismo, né? Será o primeiro do ano que vem. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Cidadania Sustentável. Grande abraço, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Fernando. Depois a gente te manda um vídeo. Falou.